Olá, malditos e malditas. Aqui quem fala é Elo, agora do Arquivo Maldito. Não tem mais. Não, é Arquivo Maldito. Comigo tá a Sabrine, né, a nossa outra host do podcast. Eu acho tão chique falar host. É, né? Falar primeiro das nossas redes sociais, então segue a gente lá no Arquivo Maldito Cast no Instagram. E no TikTok a gente também tem alguns videozinhos lá de também algumas indicações e tal, segue a gente lá também. E principalmente, né, segue a gente aqui no Spotify, não é Spotify só, né, nas redes de divulgação. Estamos disponíveis em alguns agregadores de podcast aí. Então, pra gente não, pra sempre receber aí nossos podcasts longos. Então, gente, alguém tem aí alguma dica, sobre o que a gente vai falar hoje? Quer dizer, a gente já tava tentando criar um suspense, mas não, né, tipo, já vai tá ter o título do podcast. Como disse o Sentinelli, se você sabe ler... Você sabe sobre o que a gente vai falar. Se você tem dead issues, você também sabe do que a gente vai falar. Então é isso, gente. Então esse mês a gente resolveu falar aí sobre o mês dos pais, né? Os pais nos filmes de terror. A gente fez um podcast só falando sobre as mães nos filmes de terror. Achei que ficou bem legal aquele podcast. Uhum. Eu ouvi. Eu sou a minha maior fã, nossa maior fã. E aí a gente resolveu trazer os pais dos filmes de terror. E quando eu quem propôs esse tema fui eu achei que ia ser muito fácil, tá? Eu pensei que ia ter muita coisa. Porque sobre as mães foi razoavelmente muito fácil achar material, não foi? Sim, foi. Tinha bastante artigo, tinha vídeo, tinha bastante material já, mas sobre os pais realmente, pô... Gente, sobre os pais aí a gente teve, eu não sei vocês, mas no tanto que eu me viro muito bem em Libras e espanhol, eu não me viro bem em inglês. Eu tive que aprender a ler inglês também. Eu consigo ler nos dois, inglês e espanhol, pra mim tá de boa, assim. Mas realmente, tipo, nem em inglês eu consegui achar muito material. Achamos algumas coisas, né? Mas em comparação com o das mães. Sim, e aí, até quando eu propus o tema, ainda cheguei a falar, nossa, que clichê. E não foi, porque realmente foi muito difícil trazer isso. Mas vamos lá. Do abandono parental, tá vendo? Alienação parental, abandono parental, os pais não aparecem nem em pesquisa. Então a gente vai seguir, né, no podcast mesmo jeito que a gente faz. Talvez esse podcast fique um pouco menos longo, porque realmente não tem muito material. Mas vamos lá. Então a gente vai seguir do mesmo jeito, tá? A gente vai falar, vamos conversar. Depois a gente vai deixar se lembrar, às vezes a gente esquece, as nossas fontes lá. E depois, por último, a gente vai fazer indicação de filmes onde tem essa paternidade mais latente, né? Então, diferente do papel das mães, né, no filme de terror, que elas sempre são muito... Acho que quando se trata da maternidade, ela é muito latente, né? Os pais, às vezes, eles ficam um pouquinho ali mais apagadinhos. Mas é interessante porque mesmo quando eles ficam apagados, ainda traz aqueles demônios da paternidade, né? Aquele medo de não conseguir proteger o filho, né? Aqueles pesadelos do pai de não conseguir proteger a família. Acho que muitas vezes fica ali pro pai, né? Até vou citar como exemplo, porque eu sei que não vai ser uma das suas indicações nem minhas. No filme Um Lugar Silencioso, né? No 2 não, mas no 1 a gente tem um pai assumindo o lugar de liderança, né? Tanto que no final ele dá a vida pelos filhos e tal. Então, esse medo, assim, acho que isso é uma das coisas mais latentes que tem quando a gente fala de paternidade no filme de terror. É o medo de não conseguir proteger a família, de não conseguir proteger os filhos, né? Até tem uma frase que Deus me livre de viver mais do que os meus filhos, Deus me livre. Então, o pai, ele sempre ele teme que o filho não esteja seguro. E eu acho isso bem interessante, na verdade, quando a gente fala sobre essa questão da paternidade no filme de terror, dar esse papel pro pai. Embora, às vezes, e aí vou ser bem honesta, me incomode um pouco o pai, ele sempre ser colocado nesse papel de liderança. De certa forma é um reforço, né? Assim como na maternidade tinha algumas abordagens das mães que reforçavam os papéis, tipo, de gênero, toda aquela pressão nas mulheres, eu acho que no caso dos pais também tem isso. Esse reforço do centralismo em cima da figura do pai, o pai herói, o pai salvador, o pai líder. É sempre uma posição elevada, assim, né, em relação à família, mais centralizada, né? Sim, e isso me incomoda um pouco também, porque de certa forma ele acaba reforçando esse papel de que o pai, ele tem que sempre estar pronto para dar a vida por todo mundo.
né? E que é uma discussão que a gente faz até dentro do próprio feminismo, embora a gente faça com menos força, porque isso é papel dos homens de fazer, né, gente? Vamos discutir vocês também. Muitas mulheres resolvam tudo por vocês. Exato. Mas me incomoda um pouco, às vezes, isso, sabe? Tipo, parece que o homem tem sempre que estar pronto para dar a vida, como se isso fosse o ápice da virilidade, assim, o ápice de tudo. E reforça esses papéis de que o homem não pode chorar, de que o homem não pode ter medo, de que o homem não pode fugir. Gente, no perigo é cada um por si, Deus por todos, meu anjo. Pega o teu filho pelas costas e vaza. Não tem essa de querer, tipo, vou assumir a responsabilidade. Não, sabe? E às vezes a gente tem. Já é conhecido isso, né? Que a maior parte do suicídio na sociedade são de homens. Porque os homens acabam carregando esse papel de estereótipo que eles mesmos não lutam pra desfazer esses papéis, sabe? Isso me incomoda. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre também essa formação de família tradicional no podcast sobre a maternidade, né? E de como realmente tipo, a figura do homem, ela é uma figura... Na verdade, eu acho interessante como esses filmes escolhem abordar as coisas, porque ao mesmo tempo que você tem essa figura do pai herói, uma coisa bastante recorrente nos filmes, nas figuras que a gente pesquisou, é essa figura do pai maligno, né? Do pai que é ali uma presença negativa, uma presença opressora. E de como, de um lado, a gente tem essa questão da família idealizada, né? Da família margarina, família tradicional, com o pai exercendo essa coisa da autoridade, daquilo que centraliza tudo, organiza tudo. E daí tem a figura do pai que é justamente mais próximo, às vezes, da vida real, né? Daquilo que a gente acaba experimentando mesmo, que é dessa coisa, dessa autoridade, desse centralismo, na verdade, ter uma faceta obscura, que é essa questão da opressão mesmo, do autoritarismo dentro da família, da falta de espaço que as outras pessoas têm para se expressar, né, para os filhos se expressarem, para a esposa se expressar, né. Então acaba que são duas faces de uma mesma moeda, né, desse lado, essa figura de autoridade positiva, que tem uma contraparte negativa, que é quando ele exerce esse poder de forma agressiva e de forma autoritária. Então eu acho interessante que a gente não tem só essa versão da paternidade idealizada, da paternidade romantizada, que a gente tenha inclusive muitos filmes com essa questão dos pais vilões, né? Assim como a gente fez nos das mães, a gente vai falar um pouco sobre esses papéis que geralmente aparecem para os pais nos filmes de terror, tá? E aí aqui, conforme a gente vai falando, se a gente for lembrando de alguns, a gente vai citando o exemplo, mas às vezes a gente também não vai lembrar, né? Então, os pais que fariam tudo pelos filhos, esse é um dos principais, né? Eles enfrentam demônios, lutam contra os seus próprios medos, né? Até acho que esse aqui eu peguei lá no Darkseid, que fez um post, o Darkseid, acho que é isso, fez um post bem legal sobre isso, né? Sobre o Dia dos Pais e tal. Então, muitas vezes eles vão viver o apocalipse, eles vão correr, vão fazer qualquer coisa, o que tiver ao alcance deles, eles vão fazer para que o filho fique a salvo. E aí eu consigo lembrar de vários, mas eu acho que o meu maior exemplo aqui seria Trem para Busan, lá, eu esqueço completamente o nome dele sempre, porque é um nome coreano, e a gente, né? Eu acho que esse caso que eles colocaram até tem uma dualidade de exemplos, na hora que a gente foi fazer, né, os posts na página, e só deixando um apêndice aqui, né, as referências estão no primeiro post do mês dos pais, então se vocês quiserem saber que artigos que a gente usou para se basear nessa pesquisa, aqui no que a gente está falando, tá nessa primeira postagem aí, lá no Insta. E eu acho engraçado porque quando eu tava fazendo pesquisa, eu vi muito essa questão dos pais, que depois a gente vai falar até, dos pais amadores, né? Daquele pai que não... Ai, coitado, ele não sabe muito bem ser pai, né? Essa figura do pai meio bestalhado, assim, que não é muito bom na função dele e joga meio que a responsabilidade toda de cuidar do filho em cima da mãe. E pra mim, parece um pouco que eles colocam, né? O protagonista aí do Invasão Zumbi como exemplo de um pai que faria tudo pela filha, mas meio que no começo me parece mais um pai, assim, que não tem uma proximidade verdadeira com a filha dele, né? Ele dá presente pra menina que ele já deu, né? Tipo, nem é ele, se não me engano, que dá presente pra filha, é a avó.
que dá o presente pra menina. E parece que os dois não são próximos, e é o evento ali, né, dentro do trem que vai aproximando os dois e fazendo ele virar essa figura heróica que tem que se sacrificar. E esse sacrifício meio que redime ele de ser um pai ausente, de ser um pai assim que não é muito bom na função dele. Eu acho até que a dica que você colocou na página lá é do outro personagem que tem nesse filme, né? Mais legal como um exemplo de pai herói do que o próprio protagonista, porque o protagonista ele me soa assim, tipo aquele pai assim que não é muito bom na função dele. Não, ele não é realmente. Eu acho que ele é um exemplo do. Ele foi redimido, mas ali o exemplo dá pra citar o Sang-hwa, eu acho que é assim que fala. Que ele não chega a conhecer a filha, né? A mulher dele tá grávida. É aquele personagem que ele é o alívio cômico, acho, do filme. Ele é muito engraçado no filme. E ele faz de tudo. Assim, ele nunca viu a filha dele, ele nunca viu o rosto da criança, e mesmo assim ele dá a vida dele pra que a criança possa nascer, sabe? Então eu acho que ele é um bom exemplo pra se dar nesse caso de pais que fariam tudo pelo filho. Um dos que eu coloquei na página que eu gosto também nesse papel do pai que faz de tudo para proteger o filho é do filme Carga, né? Cargo em inglês, se não me engano, tá na Netflix. Ele é baseado num curto, né? Ele é um curto, depois virou um longa, de uma diretora australiana, se eu não tô enganada. A diretora é mulher, gente, assim. E que o filme todo é o cara carregando o bebê nas costas, tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico, lá numa Austrália pós-apocalíptica. E ele já tá se transformando, né? Exato. E eu acho esse filme muito triste, porque tu começa o filme sabendo que não tem como aquilo acabar bem, não tem como ter um final feliz totalmente, aquele filme. Mas eu acho o personagem dele muito legal, assim. Tu realmente consegue fazer uma conexão ali com ele, parece ser um pai dedicado, afinal de contas ele tá fazendo tudo aquilo pra proteger a filhinha dele. Então, assim, eu gosto bastante desse filme. É um filme, assim, que não é aquele terrorzão, assim, super tenso e tal, mas ele tem uns momentos que são muito únicos, assim, no jeito de abordar os zumbis, de um jeito, assim, bem diferente mesmo, né? Sim. E é um personagem, é Indy, se não me engano, interpretado pelo Bilbo Bolseiro, né, do Hobbit. Ou o Dr. Watson da série do Sherlock também, né? Eu gosto muito daquele ator, ele tem uma cara de gente boazinha. Ele tem uma cara de fofo. Talvez isso ajude um pouco também, porque ele parece uma pessoa muito vulnerável, assim, naquele contexto. Tipo, eu não imagino ele como um cara, tipo, herói de filme de ação e tal, né? Mas ele exerce esse papel dentro daquela história. Mas, assim, aquilo te deixa mais tocada, porque ele parece uma pessoa muito vulnerável. Eu acho que... Sabe por que eu acho que parece isso? Porque a gente tá... Eu acho que o maior... A gente não vamos fingir que, né? Que hoje em dia o maior exemplo, acho, de invasão zumbi que tem é The Walking Dead. Né? E a gente tá acostumado com o Rick, que é o cara policial. Já lá no primeiro episódio ele levanta. E eu gosto do Rick particularmente, mas a gente acostumou com esse papel. E aí, qual que são os exemplos? A gente tem, sei lá, tipo, sempre pessoas armadas, sempre pessoas que, tipo, lá. E aí a gente pega ele. Com essa carinha de boazinho, que tá levando o filho. Então, tipo assim, ele dá essa. Sei lá, a gente torce por ele mesmo sabendo que ele não vai sobreviver. Porque ele tem essa cara de gente boazinha, ele tem essa cara de gente comum. Eu acho que ele tem essa questão de uma paternidade positiva, assim, de uma masculinidade positiva, assim, que o personagem, ele transparece, assim, no filme. É bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, assim. Até tu falou do Rick, né? Mas teve recentemente a série do The Last of Us, que tem o personagem do Joel, que não é pai da Ellie exatamente, mas é basicamente aquele personagem também. É uma figura paterna, que é extremamente grosseira, mas aí até ali tu entende, porque tem uns traumas dele também, né? Mas o costume que a gente tem é essa coisa mesmo da truculência, da agressividade. Já o personagem do Andy tá no mesmo contexto que esses personagens estão, né? Tipo, um mundo tomado por criatura, tendo que proteger uma criança. E ele mostra uma outra possibilidade de abordagem, né? Que talvez seja mais próximo da realidade, porque eu não imagino ninguém que eu conheça, assim, que é pai, que ia ser um Rick, ia ser um Joel na vida ali, dentro daquele contexto. Muito mais fácil ser um Andy mesmo do que um cara, mas, tipo... ao mesmo tempo, eu sei que meu pai faria
Num contexto Sim. desse, o que tivesse ao alcance dele pra fazer, ele faria pra me manter viva, entende? Uhum. Então, assim, eu acho esse filme que ele tem esse reforço positivo de paternidade, assim, que eu acho legal. Vamos pra próxima, então. Os pais que eles fizeram, eles tentaram, eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, mas infelizmente não conseguiram. E aí, pra mim, eu lembro do filme, pra mim, não sei pra você. Eu assisti esse filme quando eu era muito criança, vocês vão ouvir barulho de tecla, porque eu tô procurando, quero lembrar o nome dele. Lembrei. Pra mim, O Nevoeiro. De Drayton. Como é que eu... Isso, eu sabia, eu só lembrava do sobrenome. Gente, esse filme eu assisti, eu tinha uns 15 anos, acho. E ele me deixou chocada por dias, assim, porque eu acho muito triste. Sim, é horrível. O final desse filme é horrível. Eu não li o conto, eu tô lendo agora, eu tô me dedicando um pouquinho mais a Stephen King, porque eu paguei, né? Eu comecei a ler um livro e falei pra Sabrina, eu não sou muito fã de Stephen King, eu acho ele meio problemático, estou viciada. Tô lendo a Bíblia dele agora, que é a Dança da Morte. E me surpreende um pouco porque ele escreveu. Fugindo totalmente, né? Mas me surpreende um pouquinho porque ele escreveu um filme sobre tipo uma gripe que se muta e mata e cria um apocalipse muito tempo antes de existir o Covid. Então. O livro tem 1.200 e pouco, quase 1.300 páginas, eu tô na página 70. Falta Mas, só gente, um pouquinho. faço mestrado junto, então. Tipo, isso vai durar 2 anos pra terminar. Tudo na minha vida agora é o mestrado. Gente, eu faço mestrado, não tenho tempo. Então, nesse caso aqui, então, acho que o teu exemplo também é esse. Olha, eu lembro de alguns outros, tipo o protagonista do Cemitério Maldito, que também é um personagem que vai comer o pão que o diabo amassou nesse filme, que é outra história do Stephen King, inclusive, né? E eu acho que é uma questão comum nas histórias do King colocar o pai, né, como protagonista, até porque ele tem as questões de paternidade dele mesmo para resolver, né? Quem conhece toda a trajetória dele, né, da família e tal, entende, sim, que ele, em alguns momentos da vida dele, não foi o pai que ele gostaria de ser. Até acho que ele deixa isso transparecer muitas obras dele, por Iluminado, também sobre paternidade. Daí a gente tem o Nevoeiro, aí tem o Cemitério Maldito dele, né? Só para listar alguns que eu lembro mais objetivamente, né? Mas eu acho que é por conta do próprio King ser um pai. E também tem as tretas dele para resolver com a família. Eu acho que ele é o tipo de personagem que ele escolhe recorrentemente trabalhar. E aí, no caso do Nevoeiro, ele tenta abordar isso de uma forma, tipo, de um pai tentando proteger um filho no contexto também pós-apocalíptico ali, né? Mesmo que eles não saibam o que é, né? Porque estão dentro do mercado isolado. E falha nisso. O personagem do Cemitério Maldito também. Ele tenta proteger a família dele o tempo todo, mas tem gente morrendo ao redor dele o tempo todo. E ele aí tenta lidar com essa situação o melhor jeito possível. Só que acaba piorando ainda mais a situação, né? Quando ele tenta ressuscitar os próprios filhos, né? O próprio filho, aliás, que é o bebê que morre, né? E acaba só piorando a situação, né? Então, acho que a gente tem essas questões aí que o Stephen King lida recorrentemente com essa figura do pai, né? E de várias maneiras diferentes, né? Tanto um pai lidando com luto, um pai que está lidando com questões internas, pessoais mesmo, né? Tipo alcoolismo, no caso do Iluminado, ou agressividade, né? Esses problemas que podem acontecer dentro de uma família. Eu acho que é um tema bem comum para o autor, porque são problemas que ele mesmo teve que enfrentar dentro da família dele, né? E que ele também podia representar para os próprios filhos. Sim, eu não conheço muito sobre a vida do Stephen King, para ser bem honesta. Só pra dar uma palhinha, assim, ele foi viciado em cocaína, né? Então ele teve ali... Isso eu conheço, sim, né? Uhum. E faz sentido. Teve um impacto na vida dele, na família dele, com certeza. Aí, então, vamos pro próximo aqui, deixa eu só abrir, né? Os pais que são maus exemplos, né? E aí esses eu acho que são... basicamente são aqueles pais que eles foram longe demais, eles não têm mais como voltar, né? Eles são pessoas ruins e eles acabam fazendo mal para os filhos de certa forma.
Acho que é isso, acho que é o melhor que eu posso falar sobre isso, né? Tipo, pai que é mau exemplo já é meio que autoexplicativo, né? E nas pesquisas que a gente achou também ligada a essa questão dos pais que são maus exemplos, teve um artigo, acho que em inglês, né? Que a gente usou como referência, que a autora ela fala sobre como frequentemente esses pais, que são os vilões dos filmes, eles são possuídos por alguma coisa. Eles estão sempre sob a influência de alguma coisa maligna, né? É um demônio que se aposta no corpo deles, ou é uma entidade, ou alguma coisa ali que desperta, né? Que tá forçando eles a fazerem aquilo. Daí é uma coisa bastante comum também. Inclusive, nos exemplos que eu trouxe, os dois dos três, das 3 dicas que eu tenho, são situações iguais a essa. Hein? Tipo, o pai era normal, era bom, e até que alguma coisa ruim acontece com ele e ele começa a agir de uma forma agressiva. Que eu acho que são as histórias mais interessantes, na verdade. Que as histórias que têm um impacto maior, assim. Eu acho que ajuda a gente a lidar também com coisas da vida real, né? Porque o terror é pra isso. O terror é um exercício da ruindade, da gente conseguir lidar com as coisas que são não literalmente do jeito que acontece no filme, mas que acaba tendo um eco na vida real, né? O filme que eu trouxe que eu escolhi assim para dar como exemplo, talvez por ironia do destino, não tem nada disso. Pois, tá vendo? Eu peguei o Dean, sei lá como é que fala nesse cara, o de Corra. Que é o pai do filho. Ele é só ruim mesmo, ele é uma pessoa péssima, ele é um ser humano horrível. E também perseguido por um demônio, né? O demônio do racismo, talvez. Pois então. Não, tem ali casos em que a pessoa, tipo, é só doidona, né? A gente teve aquele que até tu me indicou o filme quando a gente tava fazendo um mês sobre os filmes de terror baseados em casos reais, que é o Assassino de Cloverfield. Que o cara, que é o vilão, que é o pai, né, do menino na história, ele é só um assassino em série, não tem ali nenhuma influência maligna, demoníaca. Ele é só... Esse filme ele é baseado no BTK, né? Que é aquele assassino. Então, assim, é uma pessoa só que é ruim. Exato. Então a gente tem essas abordagens, acho que mais psicológicas, realistas, e as abordagens tipo, mais sobrenaturais, né? Mas eu acho que a parada sobrenatural nesses filmes, às vezes, é usada justamente para expor problemas reais, né? Não é, tipo, literalmente a gente encarar aquilo como um demônio, um fantasma, mas para escancarar, às vezes, a fragilidade emocional e psicológica que um personagem tem. E aí volta pro Iluminado, né? Porque quando tu começa a história do Iluminado, o pai, né, da história lá, ele já tem os problemas dele, né? A família já tá indo se mudar lá para trabalhar naquele hotel, porque o cara já tá meio que desabando. Já tem um problema de alcoolismo, já tem um histórico ali de agressão para a esposa e para o filho dele. Então, ele já em si já estava mostrando que já não estava muito bem das ideias. E aí já tem essa influência do hotel em cima dele, das coisas que estão nesse hotel, né? Dessa força maligna que está ali no Overlook agindo em cima do pai, mas é aquele tipo de história que você acha que aquilo poderia ter dado merda, mesmo que não tivesse nenhuma influência fantasmagórica, demoníaca ali em cima do personagem, porque a história já começa partindo desse ponto em que ele já tinha feito coisas ruins e a luta dele era para não repetir aquilo, para não cair, né, naquele abismo que ele estava sendo empurrado o tempo todo. Mas eu acho que acho que é o clássico, né, do pai malvado, é o pai do Iluminado, né? Sim, acho que ele é até na lista do Macabra lá, do Macabra TV, mas eu acho que é um dos pais que tá nessa lista, né? Até sim. O Dean, sei lá como é que fala o nome desse cara. Ele também tá na lista, mas agora que eu vi. Eu já tinha pensado nele antes. Aí vamos pro próximo. Esse aqui é o líder, né? Sim. Eu não precisa de dar um exemplo. Acho que aquele pai que no momento ele vai assumir. Então a gente pode falar sei lá, do próprio Rick, do Cargo, a gente vai falar de Nevoeiro, a gente vai falar de muitos. Então, o líder a gente vai desculpar, eu acho. Não vamos nem dar um exemplo, porque... mas eu acho que nesse caso do líder, tem aqueles exemplos também do líder
que exerce o papel de pai, mas que não é um pai literal. Que é o líder de bando, né? Que é o líder da quadrilha, o líder do grupo de assassino, que aparece como exemplo os personagens do Massacre da Serra Elétrica, do Viagem Maldita, né? O antigo quadrilha de sádicos. Tem o Baba, no Baskin, né? Que Baba é a palavra deles para papai. Então, assim, tem essa questão do líder, do pai, que não é um pai, mas que exerce essa figura de liderança ali, né? Então, o próprio Rick, eu acho que dá pra gente colocar ele como... Ele tem um filho, mas ele acaba se tornando um líder ali para todos, né? Ele é um pai para todos. O próprio Jim, né, no Corra, eu acho que ele também se encaixa nisso. Sim. É um gosto meio de culto, quase, né? Um bagulho meio estranho, assim. Faz sentido, na real, isso também. Ele se coloca como um pai ali que não é pai, né? Esse segundo aqui, esse eu não consigo lembrar de nenhum exemplo, que é o pai que ele já tá morto. E aí ele é usado como um exemplo ali para desencadear todos os outros eventos que vão acontecer no filme. Eu me lembrou um pouco do filme de Isabel, sabe? Mas o pai dela não tá vivo? É a mãe dela que tá morta. Os dois morreram. É porque o pai dela não é pai dela. Né? Sim, Entrando na zona dos spoilers, é isso aí. Mas gente, esse filme não vale a pena. É horrível, esse filme é muito ruim. Eles fazem todo um ritual voodoo pra filha morta encarnar na guria viva. Tipo, é um negócio, uma bagunça. É ruim demais esse filme, simples assim. Eu só lembro de Babadook. O Babadook é um que o pai tá morto, mas eu acho que o Babadook fala muito mais sobre maternidade do que sobre paternidade. Mas tem essa questão do pai tá morto quando começa o filme, assim, mas é só também. Eu não vejo, assim, como algo que aparece muito, assim. Sim. Mas eu penso que Babadook, embora eu também veja ele muito mais como maternidade do que qualquer outra coisa, sem a morte do pai, tudo que aconteceu não teria acontecido, entende? Talvez, né? A gente pensa, a gente espera, né? Eles deixam as coisas meio que subentendidas e algumas não tão claras, né? Mas é um dos que veio na minha mente quando eu vi, assim, né? O que tem a morte do pai, no caso, tem uma relevância na história, assim. O pai estar morto na história, né? Tem essa relevância. Mas isso não é um filme, tipo, não é um tipo, né? De pai, de história, de tropo, né? De paternidade que eu vejo que acontece, assim, em tantos filmes, como os outros que a gente já citou aqui, que são bem mais comuns. Aí depois o próximo exemplo que tem é o buscador de vingança, né? Então é aquele pai que ele tá sempre elaborando um plano de vingança para ir atrás por algo que aconteceu com os filhos. Então, a morte ou um sequestro, né? Então ele tá buscando vingança. É o Liam Neeson. É o Liam Neeson em busca... Como é que é o nome? Busca Implacável. O Liam Neeson no Busca Implacável 1, no Busca Implacável 2, no Busca Implacável 3. Ou em outros filmes do Liam Neeson, que é só isso, basicamente, que ele faz agora. Mas eu só consigo lembrar de Busca Implacável e Buscando. Não sei se você já viu esse Buscando. É muito bom esse filme, cara. É sempre buscando alguma coisa. Não, eu tô falando muito sério pra ti. Esse filme Buscando... eu já vi. É aquele que o sequestram, tipo, a filha dele some, né? E aí ele... Eu achei esse filme muito bom. É bom. Eu achei ele muito bom. Tanto pelo formato dele. Mas ele não é terror, né? Ele é mais um... Eu não consigo lembrar de um exemplo de Buscando Vingança, assim, que tenham... Eu tenho 2 que eu lembro. Pode falar. O primeiro deles é, inclusive, uma das minhas indicações, então eu vou falar só o nome, que depois eu volto nisso na hora das indicações, né? Que é o Pumpkin Head, ou eu não lembro como é, Semente Demoníaca, alguma coisa assim, porque eu não lembro o nome que foi em português. É Pumpkin Head, que seria tipo cabeça de abóbora o nome, né? Que é... Você tem que me mandar esse filme. Oi? Você tem que me mandar. Acho que tinha no YouTube uma época, mas não sei se ainda tem, mas eu vou mandar. Ele é um filme antigo. É, um filme de 88. E o outro é A Última Casa à Esquerda, ou que daí é Aniversário Macabro, o nome do original,
Que na história, na verdade, não é só o pai que tá buscando vingança, né? Mas é que, tipo, a filha e a amiga dela são estupradas por um grupo de bandidinhos desgraçados. Tem isso também. E aí, no caso, eles descobrem, né? Os pais descobrem que elas sofreram isso. E aí os pais vão atrás, né, desse grupo de pessoas. É a última casa, eu acho, não é? É a última casa à esquerda, se não me engano. Então quer dizer, eu tô traduzindo o nome do filme do inglês, é porque tem A Última Casa da Rua, que é um filme com a Jennifer Lawrence. E tem esse A Última Casa, que eu não lembro se eles traduziram como A Última Casa à Esquerda, mas o nome em inglês é The Last House on the Left, uma coisa assim. E eu não lembro se estou confundindo os nomes, mas eu sei que o original é Aniversário Macabro o nome. E aí tem o novo, que é esse A Última Casa da Rua e A Última Casa à Esquerda, que eu não lembro qual é o nome dos dois. Mas enfim, a história é basicamente essa, né? E daí os pais pegam os caras pra se vingar deles por conta do que eles fizeram com a filha, né? Dos dois. Mas também não é assim um tipo de abordagem que é tão comum. É menos comum. Sim, tipo, eu também não consigo lembrar assim, de muitos exemplos desse estilo de filme, sabe? Uhum. Então, os exemplos que eu anotei pra gente trabalhar são esses, assim, né? Sim. Então... na página não tem muitos diferentes, além, acho que é o que eu coloquei mais lá na página de diferente, essa questão do pai amador, que é o pai que não se dá conta de cuidar dos filhos, né? Aquela história do sua mãe é melhor nisso e etc, né? Que é aquele... Inclusive que não é uma coisa comum só nos filmes de terror, é uma coisa comum bastante em comédia também, né? Do pai trapalhão, que não dá conta de cuidar dos filhos, não dá conta da casa, porque isso é função da mãe, isso é função da mulher e tal. Ai, não sei o que fazer, entendeu? E aí tem alguns filmes que tem essa abordagem do pai amador aí. Aquele filme de comédia Creche do Papai. Exatamente. Tem muito filme, assim. Qualquer filme da Dan Sandler vai ter algum tipo de história dessa aí também. Do pai que não dá conta. E aí tem alguns filmes, né, tipo... Geralmente são histórias em que a mãe morreu, então o pai é divorciado e calhou de ficar com a guarda da criança. E aí o pai meio que não sabe o que fazer... E aí expressa essa questão também da falha do pai solteiro, né? Que assumiu uma função que, entre enormes aspas, não era para ele cumprir, né? Porque a função de cuidar dos filhos é da mãe, então agora ele tá sozinho, não tem quem cuide dessas crianças, ele vai ter que dar conta de fazer isso, né? Uma das minhas indicações, inclusive, vai nesse caminho aí, do pai que cuida das crianças sozinho, e aí tem esses problemas de função, né? Mas tem até, acho que eu tinha citado até da série da Maldição da Residência Hill, que o pai tá nessa situação, né? A mãe morre na história e ele tem que cuidar daquela filharada que eles têm, né? E aí não tem momentos em que ele na verdade, é representado como essa figura que é ausente, falha, que não deu conta de cuidar dos filhos, e é por isso que os filhos têm todos aqueles problemas que eles têm. Então, assim, é bem comum também essa abordagem do pai amador, que não sabe muito bem o que está fazendo ali, e que isso serve meio que para reforçar um pouco algumas ideias de que ou talvez não seja tanto de reforçar que isso é função da mulher, mas de escancarar mesmo como os pais, às vezes, eles se mantêm à parte da criação dos filhos, à parte do mundo dos filhos, não sabem, às vezes, o que a criança precisa. E a gente vê isso muito na vida real, né? Dos pais que não sabem nem o nome da escola onde os filhos estudam, da professora, dos amiguinhos do filho. Não sabem o que o filho faz da vida, basicamente, né? Enquanto a mãe, a vida parece que gira em torno da criança, né? Sabe de tudo. O pai que não sabe o nome do médico, do pediatra, do bebê, do filho. Então, assim, essa figura do pai amador, eu acho que ela é bastante presente, assim, eu não encontrei ela nos artigos, tá? Esse tópico do pai amador eu tirei como conclusão depois de ter lido e pegado esses exemplos. Aí eu pensei, tá aí uma figura que não falam tanto, assim, ou não colocaram em categoria, né? Essa questão do pai amador. E foi algo que me pareceu muito evidente, assim, quando a gente assiste os filmes, né? Não só isso que eu falei, tem aquele separação também, que a menina invoca um demonhão lá por causa da separação dos pais e tal, pra lidar com a separação. E aí acho que a mãe se acidenta no meio do filme, morre, sei lá, e o pai fica com a guarda da menina. E aí tem que cuidar da criança, assim. Então essa figura do pai que não dá conta do serviço, que parece que não... Realmente, tipo assim, até o momento em que ele precisou ficar com aquela criança sozinho, ele não tinha a menor preocupação em saber como é que aquela criança era.
Que filme foi esse que você falou agora? Eu perdi a palavra. Separação. Separação? Uhum. É separation em inglês, né? E aí eu acho que ficou em português o nome como Separação também. É um filme divertidinho, assim, não tipo aquele terrorzão, mas eu gosto bastante do visual, assim, do filme. Enfim, né? Daí eu coloquei algumas coisas aqui, como o pai, ele é sempre no filme, ele é sempre essa combinação, né, da razão, emoção, e é aquele que sempre tem que orientar, exigir, mas ao mesmo tempo ele tem que dar amor pros filhos, né? Uhum. Mas também acho que isso vai de encontro ao que a gente tava conversando lá já no início, né? Uhum. E outra coisa que é interessante nisso que eu achei, eu nunca tinha percebido que muitas vezes os pais, eles são usados como o alívio cômico nos filmes também, né? Uhum. Sim. A pessoa da piada ruim, barulhenta, que faz a besteira no filme, e não tinha percebido isso, assim. Então... Não falei, são coisas que às vezes se repetem da comédia pro terror, né? Não é só do terror, parece. E eu achei engraçado nesse site, é um site em inglês, que ele fala assim: se tem um pai num filme de terror, eles se encaixam em 3 categorias. Eles são idiotas, assassinos ou caipiras sem noção. E é interessante, mas eu acho que eu gosto, assim, eu queria gostar. Tem um filme pra mim que coloca um pai numa categoria, assim, mais de uma situação de estar mais parecida, sei lá, com Babadook, sabe? Com a mãe tá no Babadook, eles colocaram o pai, é um filme nacional. Que é até uma das minhas indicações. Geralmente. Mas assim, tanto que a gente tá 40 minutos de podcast. Eu não sabia que o podcast ia acabar sendo mais curto, porque não tem muita coisa, gente. Não... a gente vai acabar chovendo no molhado em alguns termos, né? E isso me preocupa um pouco, assim, porque isso de uma sociedade. Né? A gente tem que lembrar que filme é uma produção. Sim. E produções são feitas por pessoas, e pessoas estão em uma sociedade. Então, se a gente não tá falando tanto de pais em filmes de terror, talvez seja um exemplo aí da quantidade de pais ausentes na vida dos filhos também, né? É como se eles fossem mantidos à parte daquilo. Tipo, a história dos pais não é sobre a família, é sobre eles mesmos. Enquanto as mulheres, quando são mães numa história, a história é sobre a família, sobre os filhos, não sobre elas. Então eu vou começar indicando um filme nacional que eu assisti recentemente e me deu calafrios. Eu não sei onde achar esse filme. Quer dizer, deixa eu dar uma olhada. Tá na Amazon Prime. Eu falo isso agora. Tá na Amazon. Eu peguei ele na Sabrina. Foi, então. Ele é de uma das minhas diretoras favoritas. Eu falo dela sempre aqui. Eu gosto muito dela. Gosto muito da atmosfera que ela faz. Toda aquela... Quando eu vi esse filme... eu vou falar o filme, né? A Sombra do Pai, de 2019. E quando eu vi umas pessoas falando sobre esse filme, me deixou um pouco incomodada. Porque uma pessoa falou assim, o filme é bom, mas ele tem longas pausas e tal, e aquilo é meio incômodo. Gente, assistam filmes dela e vocês vão ver que é o jeito dela. Tipo, todo filme dela tem essas longas pausas que são incômodas, e elas são pra ser incômodas mesmo. Isso ela já fazia lá nos curtas dela. Então, a Sombra do Pai, ela fala do pai, né, o Almir, e da Dalva, que é a menininha. Acho que é Dalva. E a mãe da menina, ela morre, não diz ali do que ela morreu, mas morre. E fica o pai, então fica com a responsabilidade de cuidar da filha. E ele trabalha o dia inteiro, ele é um pai muito ausente na vida da filha. E quem cuida dela, então, é a tia dela, a irmã do pai. Só que a tia dela casa lá com um Zé Ruela qualquer. E acaba deixando a menina só com o pai. E aí, a menina, ela acaba tendo que virar... Uma menina, acho que de 9, 10 anos, ela acaba tendo que virar adulta da casa. Então, ela cuida do pai, ela limpa a casa, lava a roupa, faz tudo. E, ao mesmo tempo, tem todo um clima ali que vai se desenrolando. O filme, pra mim, nossa, o filme me deu pavor. Eu gostei bastante do filme primeiro, mas eu gostei bastante desse filme. Então, minha primeira... É engraçado, né? Que daí quando você me indicou aquele Dab e tal, não me deu medo. Tipo, é muito... Eu acho isso muito interessante, assim, na questão dos filmes de terror, sabe?
Eu acho que depende muito do que assusta a gente, ou do momento que a gente tá assistindo o filme, às vezes favorece e às vezes não. Então, aí a categoria que encaixaria o Amil, como é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele. É Jorge, não é? Almir? Almir. Eu jurava que o nome dele era Jorge, eu não sei porquê. Não é Almir. Eu que tô falando errado, é Jorge, gente. É Jorge, não é Almir. Pois é. Nossa, saiu um Jorge daqui, não sei de onde que veio esse Jorge. Eu tô confundindo com outra pessoa, esquece. Eu acho que eu encaixaria ele nos pais que tentaram. Uhum. Sabe? Tipo, ele tentou, mas, tipo, tudo, assim, acho que nada... gente, vamos falar de comunismo, né? A vida deles também não era fácil. Pai da classe trabalhadora é assim, né? A gente tem que entender de uma vez por todas que o que acaba com a família tradicional não é o casamento LGBT. O que acaba com a família tradicional são os pais que têm que trabalhar 14 horas fora de casa e não conseguem ver os filhos. Não conseguem estar com os filhos, porque quando eles estão em casa estão tão cansados que eles só querem ficar na frente da televisão e dormir. Eles não têm força para fazer nada. Eles não têm força para brincar com o filho deles. É isso que acaba com a família tradicional brasileira. Sim. Enfim, né? A minha primeira indicação é um filme de 2001, dirigido e estrelado pelo Bill Paxton, ou Paxton, não sei como fala, que é A Mão do Diabo. Esse filme tá na Amazon Prime, eu tava até a última vez que eu olhei, e talvez ainda esteja, eu não tenho certeza. E é um filme que ele é um suspense / terror psicológico sobre um pai que ele também é viúvo, então ele tá cuidando dos 2 filhos dele sozinho. E aí acontece que um dia ele tem uma visão religiosa. Ele acha que um anjo falou com ele e deu uma missão dele enviar os pecadores para Deus, assim, castigar os pecadores na Terra. Então ele tem visões de crimes que as pessoas cometeram e não foram punidas por esses crimes. E a função dele, então, é achar essas pessoas, pegar essas pessoas e matar elas e enviar elas, né, para o julgamento divino. E o que acontece? Os filhos dele são crianças pequenas e ele conta isso para os filhos dele: eu recebi essa missão divina de fazer isso e eu quero que vocês 2 me ajudem nessa missão. O filho pequeno, mais novo, ele compra a ideia do pai dele, acha que o pai dele tá totalmente certo, que aquilo é isso aí, né? Já o filho mais velho começa a questionar se o pai não embirutou de vez e é só um assassino, né? É só um assassino de pessoas e tá querendo que 2 crianças ajudem ele a matar essas pessoas. E aí, a questão ali no filme gira um pouco em torno de esse pai tá tendo suas visões de fato ou tá enlouquecendo mesmo. E também tem umas questões de ida e volta no tempo, né? Porque essa história tá sendo contada pelo filho mais velho para um policial. Então, não vou dar muito spoiler, porque esse filme tem um plot twist bem interessante na trama dele. E tem vários, na verdade. Eu não tenho, mas eu vou arranjar ele. Eu achei que eu tinha, mas não tenho. Mas eu vou arranjar ele pra postar lá no grupo do Telegram. Mas aí tá, pra quem tem, né? A Amazon tá na Amazon. Mas se eu não me engano, é um filme muito difícil de achar, porque é um filme recente até e famosinho por conta das pessoas que estão nele, né? Como eu falei, o Bill Paxton, ele é do Alien, tem o filme lá de vampiro, esqueci o nome. Quando chama a escuridão, quando chega a escuridão, não lembro agora. Mas é um ator conhecido, né? Tem o Matthew McConaughey também lá, né? Que é conhecido por filmes de comédia e tal. Então, assim, é um filme famosinho até. Mas é um filme que eu gosto bastante dele, porque quando eu vi pela primeira vez, eu tive... Quando você assiste o filme, você, na verdade, você chega nessa reflexão de que é um filme sobre a fase da vida em que a gente começa a perceber que os nossos pais podem não ser os heróis que nós achamos que eles eram. Então, assim, os meninos adoravam o pai deles, tinham uma verdadeira, assim, um amor muito grande e viam o pai deles como aquela figura, assim, sempre correta. E aí, do nada, o pai fica doido e começa a agir de uma forma que eles não esperavam. E aí, acho que é um filme que expressa muito essa idade em que a gente começa a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais realista e menos idealista sobre os nossos pais. A gente começa a perceber que eles são pessoas falhas e que eles podem cometer erros e que nem tudo que eles fazem é correto. Então, assim, é um filme que eu acho ele excelente, assim, tem uma reviravolta, mais de uma reviravolta, na verdade, na história dele. E quanto menos você souber, melhor é. E é um filme, assim, bem dirigido e muito bem estrelado também. Os atores são maravilhosos. Bill Paxton, descansa em paz, que faz falta.
É um filme muito bom e que geralmente quando fala de paternidade eu sempre indico ele, assim. E quando se fala de suspense também, que com reviravolta, geralmente eu indico porque tem muita reviravolta inesperada nesse filme. Então essa é a minha primeira indicação. Um tema que a gente tem que fazer. Na verdade, não vai ser bem um podcast longo, também seria um daqueles de indicação. Filmes com reviravoltas impressionantes. Pois é, mas daí vai ser o spoiler free, né? Porque não tem como falar das coisas sem soltar os spoilers. Né? Eu dou umas ideias burras mesmo. Capaz. Não é isso, a pessoa que vai ouvir já tem que ouvir sabendo que vai ter spoiler, porque não tem como. Se a gente fizer, a gente coloca em letras maiúsculas spoiler. Cheio né? de spoiler. Zona de spoiler. Então a minha próxima indicação vai ser um clichêzão, tá? Eu vou indicar a duplinha da família Addams de 1991 e 1993. Eu acho que quando a gente fala de família Addams, a gente acaba sempre lembrando da Mortícia, né? Ela é a personagem mais marcante do filme. Não tem como falar que ela não é, né? E aí quando a gente fala do Gomes, eu acho que ele é o pai modelo, assim. Até quando foi as indicações, eu indiquei ele, né? Eu falei que a gente chama ele de estranho. Eu acho ele o pai perfeito, assim. Ele é atencioso com os filhos, ele é engraçado, ele é presente, né? No filme lá, que ele fica pobre, acho que é a parte do filme mais engraçada, que ele fica lá jogado, assim. Aí tu fala, mas cadê aquele paizão, né? Eu acho que nenhuma das categorias que a gente falou ele se encaixa, a não ser talvez o líder, como o líder da família, mas eu acho que o maior líder da família é a Mortícia, não é o Gomes. Pois então, também acho. Eu acho que ele se encaixa no pai morto, não, mentira. No pai. Naquele pai que situa ali embaixo, assim, o pai idiota, sabe? O pai engraçado, alívio cômico. Né? Eu gosto muito desse personagem. Eu adoro o Gomes, gente. Eu amo o Gomes. Pra mim é minha meta de vida encontrar um Gomes pra mim. Acho que eu encontrei mais ou menos. Quem sabe? Quem sabe? Não, eu espero, né? Espero. Mas eu tô brincando, mas Gomes é o exemplo, assim, eu acho que ele é o paizão mesmo. Pai fofo. Desculpa, eu tô com tosse. Pode seguir o teu exemplo. Não tem muito o que falar, assim, tipo, da família Addams, como você tava falando do outro filme, porque gente, filme de 1991, né? E é famosíssimo, né? Todo mundo já assistiu Sessão da Tarde uma vez na vida, já assistiu Família Addams. E Família Addams, depois da série da Wandinha, que eu não quero comentar sobre. Sabrina sabe o que eu acho da série, mas eu não quero dar polêmica. Eu ainda nem vi, eu quero ver. Eu vou ver pra mim tirar minhas conclusões sobre. Enfim, né, gente? E é isso. Então, não tem muito o que falar sobre o Gomes. É o Gomes, tipo, não tem, sabe? É o melhor pai pra crianças esquisitas, porque ele deixa as crianças serem o que elas são. Eu acho que esse é um dos maiores, o defeito maior do meu pai. Nunca me deixou ser esquisita. Os pais nunca deixam. Dificilmente isso acontece. Pode. Bom, a minha segunda indicação é um filme menos conhecido. É um filme indie de 2015 chamado The Devil's Candy, ou Os Doces do Diabo. É um filme dirigido pelo Sean Byrne. Esse filme. Os Doces do Diabo? Uhum. Eu gosto bastante desse filme. É um filme... Quando eu vi na época, assim, eu fiquei impressionadíssima com o visual, com a trilha sonora desse filme. Nossa, é tudo assim... É filme de metaleiro. É bem legal, assim. É bem divertido. E é um sobre... Cara, eu tô vendo agora que o diretor desse filme dirigiu uns outros filmes bem macabrinho também. E ele dirigiu aquele The Loved Ones, que é que também é um pouco sobre ter uma questão de paternidade, mas não sei se tu já viu esse filme, The Loved Ones. Entes Queridos, acho que é o nome. Você me mandou? Não. Mas eu vou mandar. A gente tem os planos de fazer o nosso mês das vilãs, né, em outubro. Tá dando um spoilerzinho aí. E esse filme vai ter que entrar na lista, tá? Esse The Loved Ones aí, o Entes Queridos. Dando uma falada aqui, a gente tinha pensado em fazer mês das crianças, mas, gente, todo mundo faz, sabe? Mês das crianças acontece, não vamos. Vai ser mês de nos filmes de terror, tá? Só pra
Só porque a gente fez Dia das Mães, fez Dia dos Pais, A gente já Natal tem também, né? Na página já tem a postagem sobre o Dia das Crianças. Já tem Natal também. Então, gente, é isso. Não, eu acho que não esperem muitas datas comemorativas nossas. Talvez o nosso aniversário. Melhor, né? Melhor não ficar preso nisso também. Seu aniversário é agora em outubro, não é? O meu é. A gente podia fazer tipo, agora em outubro, a gente fazer, tipo, teus filmes preferidos de terror. Ai, quem quer saber? Ninguém quer saber isso. Não, vai ser. Vai dar um flop total na página, é melhor não fazer isso. Não, ó, nosso tema de outubro, então deixando aí, não vai ser crianças, tá? Vai ser mulheres vilãs nos filmes de terror. Enfim, esse Sean Bourne, ele dirigiu The Love Jones, ou Entes Queridos, que é um filme australiano super pesado, mas não é sobre ele que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre o segundo filme dele, que é o The Devil's Candy, ou Os Doces do Diabo, que é a história de uma família que se muda para uma casa no interior do Texas, se eu não estou enganada agora sobre o local. O pai da família é um artista bem assim, alternativo, bem de humanas, assim, roqueiro, artista plástico. É aquele pai bem alternativo, assim, não é nada convencional, nada pai conservador de família tradicional brasileira. É um pai bem fora da casinha, assim. E aí ele se muda com a família dele para essa casa no Texas, só que ele não sabe que nesse lugar ali tem um cara que é um assassino, que ouve vozes que mandam ele pegar crianças e matar essas crianças e oferecer para o capiroto, que seriam, no caso, os doces, né, para o diabo, né? Essas crianças são os doces que ele dá para o diabo. E aí calhou da filha, né, do protagonista, ser o próximo doce que tem que ser ofertado para o diabo aí, né? E aí vira uma coisa meio doida de Jesus versus Jesus humilha Satanás, assim, no filme, né? Porque inclusive a figura do pai da família parece um pouco com Jesus, tem o cabelo comprido e tal. E aí tem essa figura do vilão que representa o demônio, né? Que é interpretado por um ator que eu gosto bastante, que é o Prudie Taylor Vince, e sempre faz que é coadjuvante em tudo. E ele nunca fez um protagonista, eu acho, na vida, mas ele, assim, é um ator que ele sempre faz um papel legal, assim, eu gosto muito desse ator. E aí a coisa escalona, assim, a ponto do pai da família começar a ter umas visões também meio religiosas, e começa a ser possuído por essa força, que não é uma força ruim, então ele não entra nessa ideia do pai vilão possuído. Ele, na verdade, ele é possuído por essa força positiva, né, que vai enfrentar o vilão no filme, proteger a família dele, então ele seria um pai herói, um herói possuído, mas ainda assim um herói. E aí ele, né, o pai dessa família vai ter que enfrentar esse cara que quer matar a filha dele para oferecer pro tinhoso. É um filme que, como eu falei, é um filme para metaleiro, assim, tem uma trilha sonora muito legal. O visual todo do filme, assim, é excelente, até porque o personagem é um artista plástico, então o filme tem um visual muito interessante. Ele não é um filme, assim, cheio de violência nem nada, assim como o nome às vezes pode dar pra entender que é, mas tudo que acontece nele te dá muito nervoso, assim, os personagens são muito bem construídos, é tudo muito, muito bem feito mesmo, então. E é um filme que fala sobre essa questão do pai protegendo a família e com esse fundo, né, de questão religiosa e também na história. Então é um filme que eu acho que mais gente devia conhecer. Ele não está disponível em nenhum streaming no momento, se eu não estou enganada. Eu acho que já esteve disponível em algum... Não, mentira, eu acho que ele está na Amazon também. A Amazon tem essa cara meio que de locadora alternativa, porque tem um filme muito desconhecido assim, no catálogo dela, mas eu acho que está na Amazon Prime. Mas dá para achar nas interwebs também, em qualquer outro tipo de site, né? Então, a minha segunda indicação seria esse The Devil's Candy, de 2015. A minha, então, esse você tem que me mandar, pelo amor de Deus, fiquei com muita vontade de ver esse filme. Já tá no Telegram? Ah, já tá, então beleza. É que às vezes você me manda e eu não vejo as coisas porque, enfim, né? Tô fazendo mestrado. Minha desculpa por 2 anos agora, é o mestrado. Minha terceira indicação é mais um nacional. E esse é o filme que ele tá na Netflix, eu acho agora, se eu não me engano. Tava, pelo menos, eu não lembro se ele ainda tá, mas eu acho que tá.
Eu acho que tem gente que não vai gostar desse filme. Eu gosto, eu assisti ele, eu gosto bastante dele. Eu acho que ele dá um. Não, claro que ele não tem a profundidade de Babadook, pelo amor de Deus. Acho que Babadook é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, assim. É. Mas ele se aproxima, assim, um pouquinho, sabe, de Babadook. É Mal Nosso, de 2019 também. Eu acho que tá no Netflix ainda. Ele fala do Arthur, que ele é um. Assim, ele descreve como um espiritualista, mas ele meio que vê coisas, sabe? E ele é avisado de que um mal vai fazer alguma coisa pra filha dela, assim. Tipo, tem uma força demoníaca, um poder demoníaco que quer destruir a alma da filha dele. E aí ele tenta proteger ela de várias formas e eu não vou dar spoiler do final do filme, né? Mas assim, a decisão que ele tem que tomar pra defender a filha dele desse mal tu termina o filme com aquela dor no coração, sabe? Tipo, tu termina o filme pensando, meu, como deve ter doído pra ele tomar essa decisão. Eu não cheguei a ver esse filme, mas é que na época que saiu eu me interessei, só que deve muitas pessoas comentando sobre umas cenas muito explícitas de estupro que tem. E aí eu fiquei meio assim, acho que não. Ele tem umas cenas bem pesadas, o filme. Ele tem umas cenas muito, muito, muito pesadas. Não vou dizer que o filme é levinho, que ele não é. Eu vou estar mentindo se eu falar que ele é, tá? Ele não é leve. Mas eu gosto do filme. E eu indico pra quem... Ele é do Samuel Galho, o diretor. Eu não conheço nada que esse cara tenha feito até agora. E, tipo, acho que é o único filme dele. Mas eu gosto de filme nacional, né? Então... acho que todo mundo sabe disso. E esse filme eu indico ele. Ele não é leve. Ele é um filme pesado. Ele é um filme... Tem cenas do filme, não só nessa questão de estupro, mas tem cenas, assim, bem pesadas também, sabe? Mas é um filme muito bom, tá? Então eu indico pra... Mas assim, é aquele lance, né? Tem gente que não vai gostar só porque ele é nacional mesmo. Então tá tudo bem. Ah, sim. Não. Nesse ponto aí tá totalmente errado, né? Okay. A minha última indicação, como eu já falei antes, é o Pumpkinhead, ou Cabeça de Abóbora ainda. Eu não lembro como o nome do filme ficou em português, porque, se eu não me engano, o filme tem 2 nomes em português diferentes, tá? Não me pergunte por que também, porque são as alegrias da tradução BR, né? Brasil, né, gente? Eu amo o Brasil. Tá aqui como Pumpkinhead, A Vingança do Diabo / Sangue Demoníaco. Aí você escolhe qual nome você prefere. É exatamente isso. Pumpkinhead, A Vingança do Diabo / Sangue Demoníaco. Esse é o nome do filme. E é um filme de 1988, dirigido pelo Stan Winston, que é mais conhecido por ser um profissional de efeitos especiais. Ele é o cara que está por trás de efeitos especiais de vários filmes famosos, tipo Jurassic Park, O Exterminador do Futuro. Então ele é um cara que manja dos Paranauê quando se trata de fazer efeitos especiais práticos, principalmente, né? Tanto que a principal coisa que se destaca nesse filme do Pumpkinhead é justamente a criatura, né? A criatura que está no filme como o representante da vingança, né, do pai. Então, o pai que tá nesse filme se encaixa no pai vingador, né, no pai vingativo. Ele falhou em proteger o filho dele. Na história do filme, é um cara que ele mora no interior dos Estados Unidos, que é interpretado pelo Lance Henriksen, que também é conhecido como o Bishop do Aliens, o Resgate. E ele tem um filho pequeno, né, na história, e esse filho acaba sendo atropelado e morto por um bando de jovens que estão ali empinando moto no meio do deserto, né? E aí eles acabam matando a coitada da criança lá. E aí o pai dela, obviamente, fica revoltado com o que aconteceu. É uma cena extremamente triste, né? Esse filme, quando eu vi, eu fiquei com vontade de chorar, até porque é uma cena bem horrível, assim, porque o filme ele constrói muito bem a relação do pai e filho, até chegar no ponto em que o filho dele morre, efetivamente. E aí, quando o filho dele morre, ele não se conforma com a morte do filho, com a injustiça do que acontece depois, né? Porque os jovens, eles saem ilesos da situação, do que aconteceu, né? Como um acidente, eles acabam fugindo ali do que acontece. E o pai vai atrás de uma vingança. Ele procura uma feiticeira que tem na cidade, uma bruxa, e ele faz um acordo com essa bruxa para invocar o Pumpkinhead, que é esse demônio de cabeça de abóbora aí, né? Para matar os jovens que mataram o filho dele.
Só que ele não sabe que no momento em que ele faz esse acordo, a vida dele e do Pumpkinhead acabam se unindo. E ele meio que perde um pouco da humanidade, ele vai perdendo a humanidade dele aos poucos. Eu acho isso bem poético. De como essa busca por vingança acaba, né, reduzindo a humanidade do personagem. E aí, né, coisas acontecem, essa criatura surge, vai atrás dos jovens, mais coisas acontecem, eu não vou entrar em todos os detalhes do que acontece no filme, né. É um filme pouco conhecido, principalmente quando a gente fala dos anos 80, de filme de criatura. Quase ninguém fala no Pumpkinhead, geralmente ele é esquecido, assim. Mas é um filme com efeitos práticos muito bonitos, a criatura é muito bem feita. Tem umas cenas que dão bastante medo, assim. Até a maquiagem da bruxa também é uma maquiagem muito bem feita na história. Tem personagens bons que tu se importa com o que vai acontecer com ele. Tem continuações, mas eu não cheguei a ver as continuações, então eu não sei se são boas. Mas pelo menos esse primeiro filme é muito bom. Eu acho que é um dos que melhor encarna essa questão do pai vingador, porque te dá realmente pena do protagonista, você entende a situação dele, não fica aquela coisa gratuita e nem, tipo, muito exagerada, assim, né, daquele... Não é ele que vai atrás dos caras, não encarna lá o Liam Neeson atrás dos bandidão e tal. É um personagem que ele tem uma vulnerabilidade também exposta ali na história. Então, é um filme muito bem feitinho, assim, muito bem dirigido, que devia ser mais reconhecido pelos méritos dele. Eu não vejo ele, assim, no hall dos grandes monstros dos anos 80 do terror, né? Não vejo ele aparecer junto com esses caras, assim, e o visual do monstro é muito legal. Então, assim, é um filme que eu acho que merecia ser mais reconhecido, assim, pelos fãs de terror. Eu demorei até pra ver esse filme, eu vi alguns anos atrás, né, mas também demorei porque eu não via ninguém falar sobre ele. Então, quando eu conheci, eu fui ver e achei um filme, assim, muito bom pra gente, realmente, agora no mês dos pais, né, trabalhar com esse tema, assim, do pai que se vinga por conta da perda de um filho, de quanto a perder um filho, né, causa um baque emocional muito grande, né, que leva a pessoa a tomar medidas extremas, às vezes. Então, essa seria a minha última indicação, né? Pumpkinhead, 2 pontos, aí o título 1 / título 2, que eu nem lembro mais o que eu acabei de falar. Encontrei ele no YouTube, tá, galera? Eu assisti no YouTube também. Eu achei ele aqui agora no YouTube. Achei interessante. Quando a gente terminar o episódio, eu vou assistir. É isso, né? É isso, falamos acho que tudo que tinha pra falar, né? Eu acho que a gente deu conta, assim. Desculpem a minha voz, acho que eu tô com uma voz já desanimada. Eu só tô falando devagarzinho porque acho que eu tô com bronquite, daí se eu falar muito rápido, já tô sem fazer muito espumante, só asma mesmo. Tô falando devagarzinho, falando baixinho, falando calminho. Mas então acho que é isso, né? Acho que conseguimos contemplar todos os temas que tinham disponíveis, como a gente já tinha falado no começo. Não é assim um tema que tem uma abundância de trabalhos acadêmicos sobre para a gente poder se basear. Muitas coisas a gente vai descobrindo durante a pesquisa, vai desenvolvendo nossas próprias conclusões sobre, né? Então, acho que se tiverem alguma outra conclusão que vocês tenham chegado ouvindo a gente, ou que vocês já pararam para pensar e repararam e ninguém mais tinha reparado na forma como se aborda alguns personagens quando se fala de pais, né, nos filmes de terror, assim, e vocês podem mandar pra gente, falando assim, olha, eu me lembrei disso ouvindo vocês, me lembrei de tal filme que vocês não falaram, mas lembrando que está rolando o mês dos pais em agosto agora, que se não tiverem o caso, não estejam ouvindo em agosto, estava rolando em agosto, o mês dos pais na página nossa no Insta, com indicações de filmes diferentes do que a gente falou aqui, né? A gente trouxe algumas indicações aqui que estão lá, mas outras que também não estão. Então tem muita coisa extra lá. Tem uma indicação lá que é um filme que eu amo. Um monte de gente falou mal, eu amo. Que é aquele Pequeno Demônio. Gente, como eu gosto daquele filme. Esse filme é muito fofo. Eu amo esse filme, eu acho ele engraçadíssimo. Ele faz referência a um monte de outros filmes. E um monte de gente fala mal dele. Só que assim, a proposta dele não é nada, gente. Esse filme é bom demais. Sabe qual que eu acho que é o problema das pessoas? Vou ser bem honesta aqui, gente. Fazer um desabafo aqui. É que as pessoas acham que terror é só terror. Só existe... Tá, vou assistir um filme terror, pronto. Não, existem subgêneros de terror. E aí tem subgêneros de terror que você não vai gostar. Eu, por exemplo, não gosto de subgêneros de terror. Que é aquele... que você também não gosta, né?
Envolve estupro e vingança, tipo Doce Vingança. Eu odeio. Nossa, eu acho que eu só gosto de um filme com essa história. Aquele O Vingança. Isso. O resto eu acho que não precisava existir. Tem gente que acha esse filme Doce Vingança o melhor filme do mundo. Tipo, tudo bem, sabe? Tem gente que gosta, não, beleza? Não tá tudo bem. Por mim não tá tudo bem, mas enfim. Esse filme específico não tá tudo bem. Tem gente que... Eu já escutei gente falar que acha Sobrenatural o filme mais assustador do mundo. É que depende de quanto você assiste, né? Quando a gente tá muito acostumado, já... Exato. Atualmente, o filme mais assustador da minha vida é Basque. Eu fiz o meu pai assistir, olha, o mês dos pais, eu fiz o meu pai assistir Basque. Gente, pra mim é pavoroso. Mas assim, aí as pessoas vão lá assistir um filme de terror e acham que terror é só terror. E não, gente, terror tem subgênero de terror. Sabe? Então procura o subgênero que você gosta. E o Pequeno Demônio, ele vai estar na mesma lista de... É o terrir, né? Que a gente chama de terrir, que é comédia de terror. Junto com a família Addams, que é aquela coisa mais... Né? Então, e aí o povo julga terror como... Ai, me irrita isso, porque não é uma coisa difícil de fazer. Você não precisa ser tem que fazer um podcast indicando terror de comédia de terror, né? O terrir. Tem muito filme legal. Assim. A gente tem que fazer um podcast falando sobre esses subgêneros de terror. Porque, assim, pra mim é uma coisa muito óbvia, que não precisei estudar muito pra entender isso, mas às vezes não é uma coisa tão óbvia. Às vezes eu só tô sendo uma idiota egocêntrica que tá dentro de uma academia, né? Então, tipo... Não. Eu acho assim, ó, tu vê o filme, tu lê uma sinopse, tu vê as fotos, tu vê o trailer, o filme já tá bem claro de se ele vai ser um filme sério ou se ele vai ser um filme mais leve, mais, assim, engraçado. Esse filme, assim, só pelo nome, Pequeno Demônio, pelas fotos, pelo ator que tá lá, que é um ator de comédia. Então, assim, gente, por favor, né? A cara daquele menino, gente. A cara do menino é engraçada. Gente, esse filme eu acho ele muito fofo, muito criativo. Eu gosto, adoro ele faz umas homenagens muito legais, assim, a filme de criança demoníaca e tal, de culto, de filme de possessão, assim, que é muito divertido. A primeira vez que eu vi esse filme, ele saiu na Netflix. Aí eu baixei. É verdade. Ele tava lá. Aí eu baixei ele. Quando ele foi lançado, eu baixei ele. E eu voltei assistindo da vez que a gente foi. Tu não tava. Numa viagem que a gente fez na faculdade pra ir pra Mesquita. Então é isso, galera. Espero que vocês não esqueçam de seguir lá no podcast. Esqueçam de seguir o podcast. Seguir a gente nas outras redes sociais. A gente tem Insta, tem TikTok, só não tem Twitter, que não sou obrigada. E não sou obrigada. E curtir, né? Comentar, mandar indicações, pedir temas Tem vários lugares que vocês podem mandar. A gente tem... Manda DM. A gente responde DM. Sabe, manda lá. Acho que é o lugar mais fácil. É falar, tem e-mail, mas a gente quer que use e-mail. Entendeu? Lá comenta no TikTok, eu quero tal tema, sei lá, manda aí pra gente, que a gente já fez alguns temas que foi pedido, né, o terror terror político. Terror político, o mês das bruxas também foi pedido, e pra quem gosta então, de história, lembrando, nós somos historiadoras, acho que é por isso que nossos podcasts são longos, porque a historiadora adora falar. É verdade. A historiadora é a pessoa que tudo a gente tem que colocar num contexto, entendeu? Tem um contexto acontecendo ali e a gente tem que contextualizar. É assim que funciona. Mas assim, a gente tem tentado fazer as coisas um pouco mais leves e tal, mas a gente tava conversando, não adianta, sabe? É o nosso jeitinho. É a essência, é o nosso jeitinho, é a identidade. Tô tendo matéria de memória e identidade. É a identidade do podcast. Exatamente. Então, sempre foi assim, desde o começo. O podcast ele é mais longo mesmo. Eu sei que isso acaba dificultando. Algumas pessoas não são muito fãs. Né? Mas não escuta, né? É assim que funciona. E é isso. Então, é isso. Tchau. É isso, gente. Tchau. Até a próxima.